Em uma entrevista, o ex-juiz Sérgio Moro disse que violou a lei por descuido ao tramar com a acusação de Lula uma fórmula para condenar o ex-presidente sem provas. Como era juiz, Moro deveria conhecer a expressão em latim ignorantia legis neminem excusati. Como você vai ver nesta matéria, Moro insinua que deve ser absolvido porque, simplesmente, apesar de ser juiz, não conhece as leis do Brasil. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta, compartilhe os nossos vídeos, que assim você... A expressão latina ignorantia legis neminem excusati significa o seguinte: ignorância da lei não desculpa ninguém. Esse é um princípio legal e universal que significa que se uma pessoa não conhece uma lei e ela a viola, essa pessoa não pode se escudar nesse desconhecimento dessa lei que violou para ser inocentada. O ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato dão seguidas demonstrações de desprezo pelas leis ou que se consideram acima delas. Uma das coisas que mais chama atenção no escândalo Moro, MPF, Dallagnol é a questão dos celulares. O ex-juiz e os procuradores envolvidos se recusaram a entregar os celulares em que estariam as mensagens que o site The Intercept diz que foram trocadas entre juiz e acusação de Lula. O editor do site The Intercept Brasil, Glenn Greenwald, chegou a desafiar os procuradores dizendo a eles o seguinte: se é mentira o que eu estou dizendo que vocês disseram, então entreguem os celulares que aí vai ficar provado que essas trocas de mensagens que eu estou divulgando não existiram. Porém, houve a resistência, sim, dos procuradores e do próprio Sérgio Moro em entregar os celulares, sendo que os procuradores ainda não entregaram e Moro entregou a contragosto. Mas o mais bizarro em tudo isso é a postura do ex-juiz Sérgio Moro. Em entrevista recente, ele reconheceu a ilicitude de seus atos, porém chamando-a de descuido. E também reconheceu que são verdadeiras as acusações que lhe estão sendo feitas de ter se metido em promiscuidade com os acusadores do ex-presidente, apesar de ser juiz e ter que manter pela lei uma postura equidistante, tanto da acusação quanto da defesa. Nessa mesma entrevista, Moro defendeu uma suposta legalidade da atitude que tomou ao passar dicas aos procuradores de investigações que eles deveriam fazer para acusarem Lula. Diz Moro: isso está previsto expressamente no Código de Processo Penal, artigo 40, e também no artigo 7 da Lei de Ação Civil Pública, que diz que quando o juiz tiver conhecimento de fatos que podem constituir crime, ele tem que comunicar ao Ministério Público. Moro só se esqueceu de dizer que o envio da denúncia ao Ministério Público tem que ser feito formalmente, não em aplicativos de troca de mensagens na calada da noite, como aconteceu. Moro conseguiu, então, uma desculpa que poderia até ser cabível para o que ele fez com Lula: dizer que não conhecia a lei, apesar de ele ser juiz e, por dever de ofício, o trabalho dele é justamente conhecer a lei. Porque quem comete descuido com a lei sendo juiz, obviamente está dizendo que não conhece a lei, ou seja, não conhece o seu próprio trabalho. E essa lei o proíbe de fazer complôs tanto com a defesa de um réu quanto com a acusação desse mesmo réu. Minha amiga e meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.